Legal vocês encararam a chuva, né? Pra ouvir esse cara ficar falando aqui um tempo. Agradeço demais. E hoje o tema é, mole, hein? Mole pro gato. Está lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Fácil não? Tranquilo? Se fosse tranquilo, Jesus nem tinha comentado, né? Mas ele ia fundo na nossa ferida. E aí ele dizia assim que a gente tem que sempre que pagar o mal com o bem. Muito mais difícil ainda, né? Porque internamente a gente fica remoendo o mal que fazem em nós, né? E ficamos enchendo o nosso coração de ressentimento. E ressentimento é a coisa mais triste que tem. Porque ressentimento significa sentir de novo. Então toda vez que a gente lembra o mal que nos fizeram, que recaiu sobre nós, nós nos magoamos novamente. E vamos alimentando isso até que transformamos isso em doença. Então Jesus veio nos alertar a respeito disso. E disse assim mais: amar aquele que nos ama é mole, não é? Ser gentil com aquele que nos é gentil é fácil, né? Amar aquele que está dentro da nossa casa é fácil. Os gentios também não o faziam, ele disse. Os gentios eram aqueles que não acreditavam no Deus único, né? Para dar o exemplo para os apóstolos deles, para os discípulos dele, de que era realmente retribuir o mal com o bem. Vocês já pensaram nisso, gente? Aí eu fiquei refletindo, né? Amar os nossos dentro da nossa casa é fácil. Às vezes, né? Às vezes também é difícil, né? Olhar para dentro da nossa casa, né? E o inimigo está lá, né? Tem uma particularidade interessante, né? Lá no capítulo 23 do Evangelho, que é intitulado A Moral Estranha, já que o Beto tocou no assunto, Jesus diz assim: não vim trazer a paz, vim trazer a espada, ou a divisão, dependendo do Evangelho, né? Aí ele continua: vim trazer o pai contra o filho, a filha contra a mãe, o irmão contra o irmão, o genro contra a sogra. O genro contra a sogra foi ele mesmo que disse, está no Evangelho, está na invenção minha não. Mas desde aquela época Jesus já dizia que esse vínculo afetivo entre sogra e genro é meio complicado, meio difícil, né? Eu não posso reclamar, minha sogra me trata melhor do que trata a minha mulher, ela me defende ainda. Então o que Jesus quis dizer com isso? A gente já parou para refletir? A gente fala assim, poxa, mas é estranho, né? Jesus dizendo que veio trazer divisão, né? Um contra o outro. Mas é desse jeito que Jesus faz. Porque não existe reconciliação sem divisão. O que a gente passa aqui? Reencarnações sucessivas. E quem reencarna conosco? Aquele que nos foi difícil em outra vida. Deus é bom, não nos manda só os difíceis, mas manda também aqueles que nós temos mais afinidade para a gente poder suportar a carga da nossa vida, certo? Mas manda também aquele que é difícil ou não na nossa vida. Quantas vezes a gente já, na nossa casa não, tá? Só na casa dos outros, a gente já não observou um irmão que não fala com o irmão, né? Liga para a mãe, ô fulano vai aí domingo? A mãe fala, vai, então não vou no outro quando ele não for, para não encontrar. Quantos relacionamentos difíceis tem pai e filho, por exemplo? Ou mãe e filho, mãe e filha, né? Dentro do núcleo familiar. Mas a gente tem que olhar isso como oportunidade divina. Porque Deus não colocou todos juntos no mesmo teto à toa, né? É justamente para amar o nosso inimigo que nos foi difícil numa vida passada. Às vezes reencarna conosco aquele que nos traiu, que nos roubou, que nos matou, que nós tivemos muita dificuldade na vida passada. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: a gente não lembra quem foi o verdugo de quem na vida passada.
né? Quem foi que pegou firme com o outro na vida passada? Às vezes fomos nós que pegamos com o outro firme. Porque se ele me é difícil, você pode ter certeza que eu também sou difícil para ele. A dificuldade é um chumbo trocado, dos dois lados. Né? A gente olha um no rosto do outro e enxerga a dificuldade que nós temos hoje, é a dificuldade do passado. Né? Então, às vezes, a gente tem que fazer o máximo possível para a gente se reconciliar com o nosso inimigo que está dentro da nossa casa, porque senão a gente não faz a nossa parte. E a gente não faz uma das coisas que a gente veio fazer aqui nessa oportunidade reencarnatória, que é se reconciliar, que é aprender a amar aquele que é difícil. Porque a gente se dá bem com aquele que faz bem pra gente, como disse Jesus, é fácil. E até assim, às vezes a gente pisa na bola. Pô, me deu tão bem com o fulano de tal. Peço uma coisa, ele faz, peço uma coisa, ele faz. Um dia ele me falou, não, poxa, já não gostei. Às vezes ele faz 10 coisas boas, aí ele faz uma coisa ruim, que a gente, no nosso julgamento, né? E a gente já acha, a gente já apagou as coisas boas e colocou em evidência aquilo que foi ruim, aquilo que foi, que a gente considerou que não foi legal pra gente. A gente já pensou nisso? E se a gente não fizer todo o esforço necessário para se reconciliar, para aprender a amar, principalmente aquele que é difícil para mim, eu falei. E Jesus já dizia, caminha com teu inimigo enquanto estás ao teu passo com ele. Caminha não só 1000, mas sim 2000 passos até que te reconcilies com ele. Nos ensinou Jesus. Então, se Jesus me põe alguém difícil, principalmente dentro do nosso núcleo familiar, e a gente não se esforça para cerrar essa animosidade, para acabar com essa raiva, a gente vai estar falhando e a gente vai estar perdendo uma oportunidade reencarnatória. E se a gente perde essa chance, Deus é bom. Vai dar outra chance para nós. Só que aí vai ser mais uma reencarnação retificadora, né? Porque se ele era meu irmão e eu não consegui me reconciliar com ele nessa oportunidade, talvez na próxima vista nós podemos ver mãe e filho, pai e filho, irmãos gêmeos dentro da mesma bolsa. Ótimo. Já pensamos nisso? Porque quanto mais juntos a gente é, mais débitos uns com os outros a gente tem. Ah, mas Fábio, eu fiz tudo possível, tudo que eu pude para me reconciliar com meu irmão e mesmo assim ele não quis. Ele virou as costas para mim. Ótimo, você fez tudo o que você podia? Você considera que você deu todos os passos necessários para que aquela reconciliação acontecesse? Perfeito, você fez a sua parte. Porque a gente só faz uma parte, né, gente? Que parte que a gente faz? Nossa. Parte do outro. É do outro. E a gente nunca pode fazer a parte do outro. Por mais que nós amemos esse outro. Lembre disso, hein? Porque a parte do outro é do outro. Se a gente faz pelo outro, a gente tira o mérito do outro vencer. E se o outro não tem mérito, o que vai ser da reencarnação dele, sem mérito? Porque a gente reencarna para adquirir virtude e mérito, não é? Senão a gente chega no final dessa nossa existência, dessa nossa oportunidade, se a gente não fez nada para se melhorar, se a gente não fez nada de bom, se a gente não perdoou, se a gente não fez caridade, qual que é o nosso mérito? Vamos ter mais uma reencarnação difícil. E o problema é que as reencarnações difíceis nesse mundo de provas e expiações estão findando, hein, gente? É dito, Chico já dizia lá há 30, 40 anos atrás, que os espíritos que não se adequarem à energia do planeta Terra serão obrigados a reencarnar em mundos primitivos, porque nós estamos já numa fase de transição planetária.
E quando começou essa transição planetária? Começou essa transição planetária com a vinda do Cristo para cá. Olha quanto tempo faz. Não foi? Não é agora isso. Por que o Cristo veio? Ó, o povo lá está fazendo tudo errado. Éramos nós. O povo lá está fazendo tudo errado. Eu vou lá ensinar eles como tem que se amar. Vou lá dar o exemplo do amor. E esse exemplo a gente tem que fazer o máximo possível para seguir. E se a gente começar com a humildade, porque a primeira também bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque esses entrarão no reino de Deus. Não é assim? Primeira bem-aventurança do Sermão do Monte. O que é o Evangelho? O Evangelho nada mais é do que a reprodução do Sermão do Monte. O Evangelho segundo o Espiritismo é essa reprodução. Se você pegar os capítulos, são as bem-aventuranças. Estão lá todas as bem-aventuranças. Então, humildade é a condição primeira para a gente entrar no reino de Deus. E é a coisa que está mais distante, é a humildade. Tem um espírito amigo que diz assim: enquanto tiver orgulho, existe reencarnação retificadora. Então, se a gente está passando por uma reencarnação, isso significa que nós ainda guardamos orgulho dentro de nós. E às vezes a gente não enxerga esse orgulho que a gente guarda. Olha só que perigo que é isso. Não, cara, mas eu sou tão tranquilo. Né? Como que a gente mede orgulho, por exemplo? Primeira coisa que a gente tem que medir orgulho é pela nossa paciência. Quem tem paciência aí, gente? Me estranharia se alguém me dissesse que tem. Eu já fiz palestra que teve gente que falou: eu tenho paciência. O pessoal fala. Daí eu pergunto: você já perdeu? Eu falo assim: já perdi. Então você não tem, meu amigo. Paciência significa ter paciência sempre, em qualquer circunstância. Né? Eu, por exemplo, tenho um problema sério. Eu entro dentro do carro, eu começo a perder a paciência. Eu pareço aquele desenho do Pateta, você já viu? Que o Pateta entra no carro e transforma no capetinha. Se o cara está rápido demais, é porque está rápido demais. Se o cara está lerdo demais, é porque ele está lerdo demais. Né? Tinha uma época que eu abaixava o vidro e xingava. Hoje eu estou mais zen. Eu melhorei um pouco, porque eu só xingo por dentro. Aí eu falo: vai com Deus, mas a minha mente não foi o vai com Deus, eu só joguei o pensamento. Então, ou seja, eu ainda tenho coisas a melhorar em mim. Né? A gente prova a nossa paciência quando a gente tem que esperar por algo. Não é assim? A gente não quer esperar. Quem já foi no médico que estava marcado para as 3 da tarde, estava 4h38, o cara não te chamou ainda, ele ainda tem 2 na frente. Como é que você fica? Poxa, mas marcou 3 horas. A gente fica louco, querendo esganar, não é? Não é só eu, vocês não. Então a gente tem que analisar essas coisas. Então a humildade é uma coisa que a gente tem de perseguir. Outra coisa que mede a nossa humildade é quando nos chamam a atenção. Como a gente reage quando alguém chama a atenção da gente por alguma coisa? Não importa. Não importa se está certo ou se está errado. Eu não estou dizendo agora de razão. Estou dizendo de chamar a atenção. Como a gente se comporta? Parece que dá uma coisa em nós assim, não é? No nosso coração. Às vezes a gente não fala porque a gente sabe até que está errado. Mas mesmo assim dá aquela coisa. Nossa, chamou minha atenção. Tomei uma comida de rabo. Não é assim que a gente fala? Essa é outra coisa que demonstra o quanto de orgulho a gente ainda tem guardado dentro do nosso coração. Né? E quando a gente abdica, começa a abdicar dessas coisas, como é que a gente abdica dessas coisas? A gente abdica dessas coisas treinando. Não é assim: amanhã eu vou ter paciência. Não funciona desse jeito. Você vai ter paciência treinando tolerância. Né? Aí você vai aumentando o seu grau de tolerância até que um dia você seja uma pessoa pacienciosa. Ciência da paz.
E quando a gente tem paciência com o outro, a gente até entende melhor a condição evolutiva do outro. E às vezes a gente nem se sente ofendido. Porque o problema é quando a gente se sente ofendido que a gente precisa perdoar. Se a gente não se sente ofendido, nem o perdão é necessário, porque você está entendendo a condição do outro. Mas aí, isso é uma coisa mais para frente para nós. A gente ainda precisa perdoar mesmo. E o perdão é o exercício do entendimento do outro. Pode marcar lá na geladeira. Perdão é o exercício do entendimento do outro. Certo? Bom, primeiro agora eu só falei de dentro de casa, né? E de fora de casa, como é que é? Aquele chefe. Não tem aquele chefe bom? Que o cara tá pegando no seu pé, tá difícil, o cara é difícil de tratar, não é? Aí você vai no centro. Daí você fala assim, não é qualquer centro não, agora eu vou na macumba, porque é lá na macumba que para quebrar os caras tem que ser na macumba. Não é? Eu não vou lá no centro de casa de oração de amor e caridade, porque lá não vai funcionar. Eu vou lá na macumba mesmo. É fraquinho, né? É, lá, porque é para quebrar o cara, para fazer jogar um encosto nele, tem que ser na macumba. Aí ele vai na macumba porque ele não conhece e acha que vai ouvir uma coisa que vai fazer um trabalho para afastar ele e tal, não sei o quê. Né? Mas não é assim que funciona. Como é que a gente se afasta alguém que nos quer mal? Estou perguntando, vamos lá, um de cada vez, hein, para me responder. Alguém me quer mal. E quando alguém me quer mal, automaticamente o que eu faço? Eu passo a ter uma ojeriza, não é? A também a querer mal dele. Não é? A maioria, mas às vezes isso é inconsciente. Sabe? É inconsciente em nós. Né? A gente fala assim, não, eu não quero mal. Mas inconscientemente, você fala assim, oh, meu Deus do céu, esse cara. Ou não? Ou só eu que faço isso? A gente é assim. E se a gente afastar? Hã? E se nos afastar? Não adianta. Porque o pensamento, o que nos liga? O pensamento. Sim. Pode ser do desencarnado, que a gente vai falar daqui a pouco, se der tempo, que hora até que hora que eu tenho. Oi? 8h45, né? Tá. Por exemplo, se eu, por exemplo, o Roberto é meu chefe lá, ele fica pegando no meu pé, certo? Porque ele acha que ele não gosta do meu serviço e eu também não gosto dele. Então a gente criou uma energia, não é? Qual é a energia? Uma energia negativa. E quando eu não gosto dele e ele não gosta de mim, o que eu estou fazendo? Fortalecendo a energia negativa. Então eu vou alimentando. Lembra aquela historinha do lobo mau e do lobo bom? Qual que tem mais força? Aquele que você der o alimento, que vai ficar mais forte, não é assim? Então se eu odeio ele e ele me odeia, eu vou alimentando esse ódio. Vou alimentando. Chega um dia que nós vamos se pegar. Já pensando nó, né? Exatamente. Por quê? Porque eu estou alimentando algo ruim, algo não bom. E se eu quero que o Roberto verdadeiramente saia do meu caminho? Eu tenho que fazer o contrário do que ele. Que é o retribuir o mal com o bem. É o tal do dar a outra face que Jesus nos ensinou. Se alguém te bater na face direita, oferece também a esquerda. Ou a outra, dependendo. Não importa. O que importa é o sentido disso. Isso é o da outra face. Se ele me quer mal, eu tenho que querer bem a ele. Porque eu vou desatando o nó. Eu vou repelindo essa energia negativa. E essa energia negativa não fica em mim. E como eu quebrei esse vínculo negativo, aos poucos o Roberto vai se esquecendo de mim. Você pode ter certeza. Pode ter certeza absoluta. Aos poucos ele vai deixando para lá. Primeiro ele vai falar, não tem jeito mesmo. Ah, não sei o quê. E eu estou lá. Pai, abençoa o Roberto.
às vezes eu estou abençoando, primeiramente, só da boca para fora. Porque é difícil a gente abençoar de verdade quem a gente está tendo um atrito. Ou não é? Mas qual que é o começo? Lembra do treino que eu falei? Roberto, eu te abençoo. Eu te abençoo, eu te abençoo. Eu desejo para você tudo que eu gostaria para mim. Te desejo paz, te desejo luz, te desejo prosperidade nos sentidos da vida. Olha só, porque não é isso que a gente quer para nós? Te desejo felicidade. Daí ele me deseja o mal e eu desejo essas coisas boas para ele. Eu vou fazendo isso tanto que eu vou tornando essa minha ideia um mantra na minha cabeça, até que eu vou desejar de verdade. Porque isso é o treino. E a gente reencarna para adquirir virtude. Certo? Então eu vou me tornando virtuoso, desejando essas coisas a ele e colocando ele nas minhas orações. Aí vai chegar um dia que o Roberto vai ser promovido. Porque eu quebrei o mal, ele já não está mais lembrando de mim, aí ele se afastou de mim. Mas não se afastou de mim por vínculos negativos, e sim por coisas positivas. Então aquele rancor, aquele ódio, aquele ressentimento se desfez. Se desfez. E às vezes se desfaz com o meu treino e ele nem percebeu. Então a gente não pode alimentar o mal. Não podemos fazer isso. E o dar a outra face é justamente isso. Porque muita gente ouve assim, nossa, que besta, né? Tomou um tapa na orelha direita, vai dar uma orelha esquerda para apanhar na frente. Não é isso que Jesus quis dizer. Né? O exemplo disso está lá no capítulo 9 do Evangelho. Se vocês forem lá, vocês vão ler lá: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque esses herdarão a terra. Olha só, transição planetária pura, mansietude. E mansietude não é ser besta, ser manso, aceitar tudo, ser cordeiro. Mansietude é um conjunto de virtudes que a gente tem que adquirir para a gente herdar a terra. Olha só que legal que Jesus falou para nós. Jesus não estava prometendo para nós agora o paraíso. Está prometendo o quê? Aqui, ó, a terra. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Se a gente não alcançar essa virtude pretendida, a gente não vai ter como herança esse planeta, que amanhã vai ser um planeta melhor. A gente vai ter que reencarnar em mundos mais primitivos. Isso começa amando o nosso inimigo. Nesse exercício. E os mundos primitivos são mais difíceis. Não é? Poxa, você não está se enquadrando mais aqui na Terra, hein? Você não adquiriu as virtudes suficientes, você não perdoou, você não fez caridade. Porque o perdão também às vezes é uma caridade. Caridade, no grego, por exemplo, a palavra caridade e a palavra amor é a mesma palavra. Eu não sei qual que é a palavra, tá? Mas eu sei que tem o mesmo significado. Quando a pessoa fala amor, também significa caridade. Olha só que legal. E a gente tem que aprender a isso, porque a caridade é o amor em ação. E perdoar aquele que me é difícil faz parte da nossa evolução. Já pensou a gente ter que reencarnar num mundo sem internet? Sem celular? Quem esquece o celular aqui e volta para pegar em casa? Esquece a carteira. A carteira eu esqueci. Liguei para minha mulher para fazer: amor, esqueci a carteira aí, esqueceu. Então tá bom. O celular não, né? O celular está aqui, ó. O celular está aqui. Ainda bem que eu trouxe o celular, porque a carteira está o documento, certo? Mas no celular hoje a gente também tem o documento. Tem o documento do carro, tem a habilitação, tudo no nosso celular, não é assim? Cadê? Tem. É, mais ou menos.
Mas não adianta você ter conta no banco, você ter aplicativo do banco, e o seu saldo não está lá o suficiente para você fazer as movimentações financeiras. Não é assim? Nossa, eu perdi até o que eu estava falando. Não, encarnar no mundo sem celular, sem internet. Exatamente. Já pensou a gente voltar para trás, gente? Sem fogo. Sem ar-condicionado, sem TV? Às vezes sem fogueira mesmo. Já pensou? Porque isso já aconteceu conosco, sabia? Vocês já leram aquele livro Exilados de Capela? Acho que eu já comentei aqui. O que aconteceu em Capela? Estava nessa fase que a gente está agora. Mundo de provas e expiações para se transformar num mundo de regeneração e paz. E os espíritos que não se enquadraram nesse mundo de regeneração e paz, que não alcançaram essa mansetude que nos ensinou Jesus, que nos diz lá no capítulo 9, leiam o capítulo 9, então vocês têm que ler o 9, o 12 e o 23 já hoje, hein? Certo? 9, o 12 e o 23. Chegou lá, falou assim, vocês não podem mais reencarnar aqui. Eles vieram reencarnar onde? Aqui na Terra. Eles eram os egípcios, eles eram os romanos, eles eram os dominadores da Terra na época. Por quê? Apesar de eles serem mauzinhos, eles eram extremamente inteligentes, muito mais inteligentes do que nós. Então eles nos dominavam. Ou pode ser que nós sejamos um dos capelinhos. Que estejamos aqui ainda, espiando os nossos erros. Certo? Então estão aqui. Muitos deles já voltaram para esse mundo, para essa terra de Capela. Né? E muitos deles ainda estão aqui andando entre nós. Principalmente esses que são inteligentíssimos, que trazem evolução. Eles eram maus, mas eles eram inteligentes. Então, por exemplo, nós temos hoje saneamento básico, higiene pessoal, em grande parte a gente deve aos romanos. Os romanos inventaram o esgoto. Os romanos tinham casas de banho, que a maioria dos povos, na época, não tinha. E os egípcios, gente? Como é que fizeram aquelas pirâmides lá? A arquitetura de hoje acha aquilo um desafio. Você imagina, naquela época, que era no braço. A gente às vezes não pensa nessas coisas. Então eles trouxeram para a gente evolução do lado material, porque nós somos seres materiais, ainda precisamos das coisas materiais. Ou não? Se alguém achar que não, vou dar uma conta do Itaú, vocês podem transferir. Para mim, que eu aceito. Brincando, gente. Mas essa é a pura verdade. Nós somos seres materiais. Mas sabe qual é o nosso grande problema? Nosso grande problema é o seguinte. Que nós, sendo seres materiais, nós deixamos de lado as coisas do espírito, olhando só para o lado material. Então nós passamos a dar valor demais às coisas materiais que são transitórias. Aquele velho ditado já nos dizia, né? O caixão não tem gaveta. Então tudo que a gente tem aqui de coisas materiais vai ficar aqui para os nossos filhos brigar. É desse jeito. Desse jeitinho. Eu que mexo com documentação de imóvel, que mexo com imóvel, eu viro e mexo, estou vendo isso. Brigas familiares por conta de coisas que vão ficar aqui também. Vale a pena a gente perder a nossa paz por causa de coisas materiais que são perecíveis, que é empréstimo de Deus? É tudo empréstimo de Deus, gente. Até o nosso corpo é empréstimo de Deus. Deus fala assim, vou te dar esse corpício para você ir lá na terra, fazer o que você tem que fazer, as suas obrigações. Uma hora ele não vai te servir mais, ele vai ficar aí e você vai retornar. Então até o nosso corpo não é nosso. O que é nosso? Só o que a gente angariou de coisas espirituais. A gente está deixando as coisas espirituais, para escanteio. A gente vive muito mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. A gente
olha muito mais para nós mesmos, para o nosso umbigo, para a nossa necessidade, do que às vezes para o que a gente deveria estar fazendo para a nossa evolução espiritual, que é a nossa verdadeira moeda no mundo espiritual. Senão a gente vai chegar lá duro, sem nada. E aí como é que faz? Tome reencarnação retificadora. Como diz o amigo espiritual, enquanto houver orgulho, existirão reencarnações retificadoras. E é sofrimento, gente. Sofrimento. A gente observa o sofrimento todos os dias nesse mundo. E sofrimentos atrozes, que às vezes não bate na nossa porta, mas bate na porta do nosso vizinho e a gente é indiferente, a gente não tem coragem de fazer uma prece. Eu não estou falando do nosso vizinho de muro da casa da gente onde mora, não. Estou falando de outro ser humano que está em guerra. Né? Que um dia ele tem casa, no outro dia não tem mais casa. Viu? Um monte de tijolo um em cima do outro. Perdeu entes queridos, perdeu amigos, perdeu a esperança. Né? E quando a gente perde a esperança? Quando a gente perde a esperança, a primeira coisa que a gente faz é se afastar de Deus. Até que a gente tem um estalo na nossa mente e fala assim, longe de Deus a gente não vai conseguir, porque a gente só consegue com Ele. Só com Ele. E quando a gente está com desesperança, até esquecer de rezar, a gente esquece, não é? Esquecendo que a prece é o maior sinal de humildade que a gente tem. É o primeiro sinal de humildade que a gente dá para Deus é a prece. Porque a gente dizendo para Deus, eu preciso de você. Me ajuda, que sem você eu não consigo. E quantas vezes nós já estivemos nessa situação? De falar assim, eu não consigo mais. Está muito pesado. Mas o que Jesus disse? Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Não é assim que Jesus nos disse? Tomai de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai o meu jugo, porque ele é leve e meu fardo do que é suave. Ao contrário, perdão. Mas foi isso que Jesus disse. Está lá no capítulo 5, que trata das nossas aflições. Tem uma coisa muito legal que eu guardo na minha cabeça sempre. Paulo de Tarso, quem lê o livro Paulo de Tarso? 4 pessoas, só lição de casa. 5 pessoas, leiam Paulo e Estevão. Está falando Paulo e Estevão. Paulo e Estevão, que é a história de Paulo de Tarso. Tem uma parte lá que pegou fundo no meu coração, não esqueço muito. Paulo estava triste. Ele tinha ido para uma cidade, não me recordo qual das cidades que ele foi, ele tomou lá uma surra. Tacaram pedra nele. Fizeram o diabo com ele, saiu corrido da cidade. E à noite... Isso depois da conversão dele, né? Depois da conversão dele. Ele já era Paulo, já não era mais Saulo. Ele está numa caverna, acendeu uma fogueira e se pôs a chorar. E fez uma prece. Perguntando para Jesus, que é o que a gente às vezes faz. A gente briga, né? Com Deus. Eu já briguei com Deus, com Jesus. Eu já. A gente perguntando para Jesus, por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Como se nós fôssemos especiais. E ter fé em Deus não significa que nós não tenhamos as nossas lutas. Então a gente vai ter as nossas lutas apesar da nossa fé. E quanto mais a gente vai se melhorando, mais sinais e provações vão batendo na nossa porta para saber se nós aprendemos. A paciência é uma coisa delas. Eu estou paciencioso, então vamos ver se você tem paciência mesmo. Aí Jesus manda Abigail. Abigail aparece para Paulo e diz assim, 4 palavras ela fala. Ama, trabalha, espera e confia. Ama, primeira coisa que a gente tem que fazer, ama. Que é a primeira coisa que a gente deixa de fazer. Quando a gente está assim. A gente
brigou, o nosso núcleo familiar está ruim. E outra, a desgraceira começa em casa, viu, gente? Começou a não estar bom em casa, aí você leva essa energia negativa da sua casa para o serviço, aí no serviço começa a não dar bom também, né? Aí você volta para casa, não quer ir para casa, aí as coisas de dentro de casa começam a quebrar, aí começa a quebrar tudo de uma vez, a televisão, a geladeira, não é assim que faz? Porque nós estamos levando aquela energia para dentro da nossa casa. Às vezes não é só energia não, viu, gente? Às vezes está velho mesmo, vai quebrar, tá? Tá bom? Não estou falando que tudo é energia, tá? Então a gente fica assim, desse jeito. Então a primeira coisa que a gente deixa de fazer é amar. A gente fica desanimado para trabalhar. Quem está em depressão não tem vontade de trabalhar, gente? Às vezes não tem vontade nem de tomar banho, né? De levantar da cama. Não é assim? Porque a gente deixou de fazer a primeira coisa. E uma coisa é consequência da outra. A gente deixou de amar, a gente perdeu a vontade de trabalhar. Aí a gente quer que alguma coisa caia do céu para resolver o nosso problema. Não é assim? Que alguém venha nos acudir. Mas não vai vir ninguém. Lembra do mérito que eu falei lá atrás, agora há pouco? Falei do mérito. É você que tem que se levantar. Como diz o filósofo Sylvester de Stallone, não importa quantas vezes você cair, porque alguém te deu um soco. Importa a força que você tem de se erguer, de você se levantar. Esse quem disse foi o Sylvester de Stallone num filme. Estava no roteiro. Hã? Estava no roteiro, né? Estava no roteiro. Não importa, mas é uma coisa belíssima, né? Belíssima. Aí você deixa de trabalhar, você não tem paciência para esperar e a sua fé, a sua confiança, ó, desapareceu. Então essas 4 coisas são alicerces para a nossa vida, para a gente se manter são. Amar, trabalhar, esperar e principalmente confiar. E a confiança é fé. Não é? Qual que é a mola propulsora da fé? É a nossa vontade, porque não existe fé sem vontade. Não existe fé sem vontade. Ah, eu tenho fé, mas eu não tenho vontade, não adianta nada. A fé sem vontade, Jesus não disse assim, vamos exemplificar com Jesus. Pedi e obtereis. Batei para que se abra. Não é assim que Jesus disse? Então quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente pede, pode até ser com fé. Mas qual que é a ação para ela acontecer? O bater. Você tem que bater na porta. Porque se eu peço e não me mexo, ó, pode esperar sentado, que não vai acontecer. A fé, ela tem que ser ativa, de ir ao encontro. Senão, ó, de nada lhe vale a fé. A fé é uma coisa que nos sustenta, mas aquela fé é verdadeira mesmo. É que nem você querer arrumar um emprego melhor, ou você querer uma promoção no seu serviço, e você não fazer nada de diferente na sua vida. Você quer um emprego melhor? Estuda mais. Se capacite para que isso ocorra. Você quer uma promoção? Seja proativo. Faça mais. Vá fazer um curso. Demonstre a sua boa vontade. Porque se você fizer sempre a mesma coisa, você vai ter sempre o mesmo resultado. É matemática. E os maiores filósofos do mundo, Platão, Sócrates, todos eles eram matemáticos antes de serem filósofos. Isso é matemática. Se eu não faço nada de diferente, nada de diferente acontece na minha vida. Então eu tenho que fazer coisas diferentes para que a minha vida mude. E às vezes a vida vai te forçar a mudar. É que você tem medo, você não quer. Você não quer que mude. Você tem receio. E assim você não evolui. Nós só evoluímos através da mudança. E quando nós não mudamos por livre e espontânea vontade, uma dor bate na minha porta para que eu possa mudar.
Aí Dr. Bezerra de Menezes diz assim: bendita seja a dor, a minha professora. Então, às vezes a gente evolui por vontade, por amor, e às vezes a gente evolui através da dor. Mas a dor só é válida como evolução do nosso espírito se nós tenhamos tirado uma lição da dor. Se nós só reclamarmos dela, se nós não fizermos aquela tal pergunta: o que é essa dor? O que essa dor quer me dizer? O que eu preciso modificar em mim? Se eu não te fizer essa pergunta e não se analisar, não se olhar no espelho e perguntar o que eu preciso mudar na minha vida para ser melhor. Qual o sentimento que eu tenho ruim que eu preciso modificar? Se eu não fizer isso, eu fico estacionado. A resignação é importante, mas a ser conformado com o mal é totalmente diferente de resignação. Já contei para vocês o que é resignação? Já não. Não lembra? Então vou contar de novo. Não sei se eu lembro, porque eu faço tantas que eu não lembro. Você já falou isso. Hã? Você já falou, né? Fala de novo. Resignação é assim: ó Pai, eu aceito tudo aquilo que eu não posso mudar na minha vida. Certo? Tudo aquilo que eu não posso mudar, eu tenho de aceitar. Não é? Por exemplo, eu não posso querer mudar o Roberto. Porque o Roberto só vai mudar se ele quiser. Não é assim? Sim. Então, lá dentro da minha casa, eu não posso mudar o meu filho. Não posso mudar minha filha. Eu posso dar o exemplo para que ele mude. Mas o passo da mudança pertence a ele. Certo? Nós damos o nosso exemplo. E às vezes o nosso exemplo vale mais que as palavras, viu, gente? Porque não adianta nada. Que nem eu era moleque, meu pai falava assim: moleque, você está fumando. Não sei o que, não sei o que lá. Era molecote, adolescente. Só que ele falava: você está fumando com cigarro na mão. Não é? Aí tem aquele exemplo de Gandhi, né? Não sei se vocês já ouviram essa historinha. A mãe tinha um filho gordinho que gostava de comer muito açúcar. E pegava aquela fila imensa para falar com Gandhi. Chegou lá, a vez dela, depois de muito tempo, ela fala: professor, mestre, fala para esse menino não comer mais açúcar, que ele está fazendo mal para a vida dele. Gandhi fala assim para ela assim: ó, volta daqui um mês. Não fala mais nada. Mas daqui um mês a senhora volta. Depois de um mês ela voltou. Pegou toda aquela fila de novo, chegou na vez dele, ele olhou para o menino e falou assim: não coma açúcar. Mas por que isso? Um mês para o senhor falar isso? Não coma açúcar? Eu precisava desse mês, porque o mês passado eu comia açúcar. Então, se eu comia açúcar, como que eu vou dizer para alguém não comer? Então agora ele dizia embasado: não coma açúcar, que não vai fazer bem para a sua saúde. Olha só. Certo? Então tem determinadas coisas que é o outro. Né? É o outro que tem que fazer. Que nem morte dos nossos entes queridos, dos nossos amigos. Tem jeito? Adianta a gente ficar se lamentando? Quando a gente só se lamenta e só manda dor e lágrima, é isso que vai chegar para ele lá do outro lado. E quando a gente diz assim: eu não posso mais viver sem você, já pensou o desespero que a gente passa para aquele que está do outro lado? Poxa vida, eu estou aqui, ela está aí, ela está dizendo que não pode viver mais sem mim. O que eu faço aqui para ajudar? E eu não posso ajudar. Porque quem partiu, gente, não está para ajudar a gente ainda, viu? Não adianta: ô pai, olha nós daí. Ô mãe, olha a gente daí, que a senhora foi. A gente não sabe se tem condição. A gente não pede para os entes queridos nos ajudarem, aqueles que já partiram. A gente não sabe a condição que eles estão lá na vida espiritual. Para quem que a gente pede? A gente pede para Deus, a gente pede para Jesus, a gente pede para os anjos guardiões, para o nosso mentor espiritual, não para os nossos entes queridos. Senão a gente vai levar desespero. Lembrem disso. O que a gente manda para aquele que a gente ama? Amor, sorriso, saudade boa, positiva. Olha, pai, fica tranquilo aqui que daqui está tudo certo.
Vai correr tudo bem, fica tranquilo. É isso que a gente, desse jeito que a gente tem que se portar. Certo? Mas resignação não é só isso. Resignação é: Pai, dai-me força para mudar tudo aquilo que eu devo mudar na minha vida. Então eu não posso ficar conformado com as migalhas da vida, se eu acho que eu mereço mais. Então eu tenho que ir atrás daquilo que vai me fazer bem. E para que eu considere que aquilo vai me fazer bem, tanto do lado material quanto do lado espiritual. E se eu fico sentado, pedindo para Deus com os braços cruzados, podemos ficar sentados que não vai aparecer nada. É a luta, é a busca de cada dia. E por fim, que faz parte da resignação, olha que palavra poderosa. Pai, dai-me sabedoria, para eu saber distinguir o que eu posso e o que eu não posso fazer e mudar na minha vida. É grandioso a resignação. É uma coisa que enobrece o nosso espírito, a nossa alma, se a gente fizer tudo aquilo que a gente deve fazer. E se tudo isso falhar, gente, se a gente continuar se martirizando, já vou acabar, tá, gente? Vou acabar, senão daqui a pouco vocês estão tudo dormindo. Nós vamos ganhar uma coisa que chama os inimigos desencarnados, que esse a gente também tem que perdoar. A gente tem dois tipos de imposto. Vou usar a palavra imposto, tá bom, gente? Irmãos, me perdoem. Um é o que a gente angaria pela nossa afinidade. Aqui, por exemplo, eu gosto de beber, vou usar a bebida. Todo dia eu tomo uma bebidinha. Aí eu vou ter uns amigos espirituais que vão se ligar a mim para usufruírem dessa energia da bebida. Certo? Então eu vou passar o tempo a beber por mim e por eles. Ele me odeia? Não, ele é meu amigo. Eu gosto de beber, ele também. Nós vamos beber juntos. Ele do lado de lá da vida e eu do lado de cá da vida. E quando a gente vai do bar, a gente encontra também os nossos amigos encarnados mesmo, nossos obsessores encarnados também estão lá no bar. Que a gente fala assim, vou tomar uma cerveja, aí o cara fala, não, toma mais uma que eu pago, toma mais outra que eu pago, fica aí, toma uma saideira. Depois de 18 saideiras, o cara sai do bar daquele jeito. Não é? Desse jeito? O cara não consegue ir embora do bar. É desse jeito. Esses inimigos desencarnados não são inimigos, na verdade. Eles são espíritos afins que se ligaram a nós pelo nosso hábito ruim. Esse aí é fácil da gente se livrar, porque a gente vem aqui no centro, certo? Conversa com o Roberto vai dar uma orientação, vai passar um tratamento, nós vamos passar a mudar os nossos hábitos, né? Esse nosso amigo vai nos acompanhar, porque ele é nosso amigo, e às vezes nós mudamos de conduta, tanto nós como o espírito que está do lado de lá também muda de conduta, passa a ter uma conduta melhor e nós nos livramos dessa obsessão. Certo? Só que tem o nosso inimigo desencarnado mesmo. Esse é diferente desse nosso que a gente angaria aqui. O que é? É o cara que a gente odiou na outra vida. A gente odiou e ele odeia nós. É recíproco. Estamos fortalecendo esse vínculo negativo há várias e várias reencarnações. Só que ele está do lado da vida e nós estamos do lado de cá. E ele é um inimigo perigoso, porque a gente não enxerga. Pelo menos a maioria de nós. Né? Não era que nem o Divaldo. Vocês já assistiram o filme do Divaldo? Olha, o Divaldo tinha um inimigo de outra vida desencarnado. Se o Divaldo tinha inimigo, imagina eu. E como que ele quebrou o inimigo dele, Divaldo? Com o amor. Demonstrando que ele era uma pessoa diferente. Porque esse inimigo desencarnado queria levar o Divaldo ao suicídio. Vocês assistiram no filme? Não. Queria levá-lo ao suicídio. E o Divaldo teve uma oportunidade que quase foi. O Divaldo, hein, gente? Quase foi. Como é que ele transforma esse inimigo em amigo? Mostrando que ele não era mais o que ele foi na outra vida.
recebendo na casa dele uma criança que tinha sido a mãe desse espírito que o perseguia. Então, como que a gente se protege? Quem se protege primeiro dos nossos inimigos desencarnados é a gente mesmo. Olha o que a gente pensa. Olha a nossa conduta. Porque todos nós temos uma máscara. Todos nós. Todos nós. Eu só mostro para vocês aquilo que eu quero. Olha o Fábio como é bonzinho. Olha o Fábio como é legal. Porque eu estou mostrando isso para vocês. Olha como ele é educado, como ele é gentil. Então, eu mostro isso para vocês. E as minhas lutas íntimas eu não mostro. Os meus maus pensamentos. Isso eu não comento com ninguém. E isso todos nós temos. Todos nós temos. E Jesus disse: quando somente pensar, já cometesse o adultério. E o adultério que Deus ensinou a Jesus não é só o adultério do marido e mulher. O que é adulterar? É transformar tudo aquilo que é certo em errado. Então, quando a gente pensou numa coisa ruim, numa coisa negativa, eu cometi adultério aos olhos do Cristo. Então, a gente tem que aprender a trocar o nosso mau pensamento por um bom pensamento, para que a gente não ande nas ruas com as portas escancaradas para o mal. Sejamos velados em nós, focados em nós. E a gente tem que perceber quando a gente está desviando desse caminho. Poxa, estou desviando do caminho. Tem que pensar outra coisa. Tenho que mudar esse meu pensamento. Tem que fazer que nem o Santo Agostinho fazia, né, no final de cada dia. Né? Será que tudo que eu fiz hoje, o Cristo também faria? Olha que a gente vai ter umas respostas surpreendentes daquilo que a gente faz na nossa vida, se a gente fizer essa pergunta. Tudo que eu fiz hoje, Jesus aprovaria? Faria também? Tudo que eu pensei, tudo que eu penso, tudo que eu faço, é livre-arbítrio. A gente está de mau humor, é nosso livre-arbítrio também. Ah, hoje eu acordei de mau humor. Quando você disse isso, você já vai estar de mau humor, porque você decidiu que assim seria. Então nada vai tirar aquilo da sua cabeça naquele dia. Olha, gente, estou falando isso para vocês, mas eu também faço, tá? Hoje eu acordei cedo e minha mulher olhou para mim e falou assim: nossa, você está bravo. Eu falei assim: não é que eu estou bravo, tenho tanta coisa para fazer hoje que eu não queria fazer que nem o gênero da lâmpada, sabe? Entrar na lâmpada e desaparecer. Tem dia que a gente está assim, não é? Só que adianta? Não adianta. Nós temos que lutar todos os dias e aprender que a gente vive um dia de cada vez. Porque nós somos seres extremamente ansiosos, vivemos o dia de amanhã antes de viver o dia de hoje, e como diz meu amigo espiritual, a gente anda com a chibata na mão. Quando a gente vive o amanhã, e a gente deixa até de dormir na noite de hoje por causa do amanhã, a gente está pegando essa chibata e dando na própria costa. E estamos se machucando feio, hein? E às vezes a gente sofre por coisas que nem vão acontecer. E a gente já está sofrendo. E o porquê que a gente faz isso? Isso também é treino, gente. Só por hoje. Só por hoje. Só por hoje. Hoje eu vou fazer tudo o que estava ao meu alcance. O que é de amanhã, é de amanhã. O cara está no domingo, de tarde, pensando assim: poxa, amanhã é segunda. Já está sofrendo na segunda, quando é domingo de tarde ainda. Temos que parar com isso. Temos que fazer o nosso melhor hoje, porque o melhor dia da nossa vida é hoje. Por isso que chama-se presente, presente de Deus.
E amanhã é futuro, a gente não sabe nem se a gente vai estar por aqui, não é? Então, a gente tem que fazer o melhor hoje. Agradeço demais a todos vocês. Eu tinha mais umas 2 horas para falar. Mas lá na continuação, vai ter lá o ódio, a vingança e o duelo. Vocês continuem a leitura lá. Tá bom? No capítulo 2 não é grande, não. Faz parte do Pode contexto. ser a próxima palestra sua aqui, né? Hã? Pode ser a próxima palestra. Essa me lembra, Roberto. Tá bom, gente? Beijo no coração de vocês. Obrigado. Obrigada.